Desafio da gente tem sido apresentar a soberania de Deus. O que é que isso tem a ver com a gente? Onde é que isso se encaixa nesse tempo que a gente tem vivido? Então, para isso, eu queria te convidar a abrir a Bíblia, numa das passagens mais interessantes da vida de Jesus, que é quando ele se encontra com Pilatos. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 18. A gente vai ler, meus irmãos, a leitura é relativamente extensa, mas extremamente proveitosa. Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 33 e vamos até o versículo 19 do capítulo 19. Vou repetir, Evangelho de João, capítulo 18, do verso 33 até o versículo 19 do capítulo 19. Amém, povo? Bênção. Deixa eu só tomar um gole d'água. Então. Tomou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei, e eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Por favor, leia comigo o versículo 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Por favor, leia comigo o versículo 10. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: por favor, leia comigo: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilato estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: hei de crucificar o vosso rei?
Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título, e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Vamos orar? Deus, a Tua palavra é maravilhosa, Deus. Tua palavra é linda, Pai, e ela é a verdade que nós cremos. E o que a gente te pede, Deus, é que essa verdade, Pai, seja colocada nessa manhã no nosso coração, de forma tão contundente, Deus, que nos faça refletir os caminhos da nossa vida, as palavras que falamos, Deus, e a forma como agimos. Que no nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor fale de forma poderosa aqui, Deus, e que nenhum de nós saiamos daqui da mesma forma que a gente entrou, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. O que é a verdade? O que é a verdade? Pilatos pergunta a Jesus, só que no instante seguinte ele vira as costas e ele perde isso que os comentaristas chamam de a maior oportunidade perdida de todos os tempos, porque ele tinha a oportunidade ali de saber essa verdade, de conhecer essa verdade. Ele tinha diante dele a verdade encarnada. Pilatos, que era a maior autoridade daquela circunstância, daquele lugar, ele teve a sua resposta através do testemunho, e ele teve essa resposta através das palavras de Jesus, naquela pré-condenação, naquele pseudo-julgamento de Jesus. Cada afirmação de Jesus, meus irmãos, a gente diz isso, é a verdade, e compreender isso é essencial, pois cada ser humano, cada um de nós, irmãos, invariavelmente procuramos a verdade. Cada um de nós busca a verdade. A gente busca isso porque essa verdade, ela nos satisfaz internamente. Essa verdade nos dá um sentimento de pertencimento. Essa verdade dá a gente significado e dá a gente sentido na vida. Ou seja, a verdade que nós cremos acaba se tornando autoridade sobre as nossas vidas. Então, esse fato independe, portanto, da sua formação acadêmica, da hierarquia, da posição social que você ocupa, da posição econômica que você ocupa. Essa busca da verdade independe de qualquer habilidade especial. Antes é uma questão de experiência diária da humanidade buscar a verdade. É um componente essencial requerido em toda a busca do saber humano. O ser humano quer saber e pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? O ser humano sempre pergunta de uma forma ou de outra. A verdade, biblicamente, ela não é alguma coisa, uma abstração, algo que está longe ou escrita em livros. Não é o resultado do pensar humano, mas biblicamente a verdade se encontra numa pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele próprio disse de si mesmo, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho verdadeiramente vivo, ou na nossa tradução, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, assim como Jesus Cristo, meus irmãos, sempre é provocativa. A verdade nem sempre se apresenta ameaçadora, mas ainda assim, ela muitas vezes se apresenta irritante e muitas vezes ela é frustradora do ser humano. Prova disso é a reação de Pilatos, irmãos. Pilatos, quando descobre a origem, a natureza e o alvo do reino de Jesus Cristo, no versículo 36, ele se sente provocado, ele se sente irritado. Quando Jesus ele começa a falar do seu reino, nesse contexto que a gente leu, ele
mostra que o governo dele se dava a partir do coração e não do território. Assim ele afasta qualquer possibilidade de ofensa contra o Império Romano. Por isso, ele define o reino dele de forma negativa. Ele não é deste mundo, antes ele é de uma ordem diferente. O reino de Deus não tem origem nesse mundo. Por conta do pecado, por conta da cegueira, por conta da rebelião contra o Criador de todas as coisas. Contra a origem da verdade, nesse estado de escuridão que se encontra na humanidade, os reinos desse mundo só conseguem se manter através da força, através da violência. Levando em consideração que o reino de Jesus tem a sua origem na eternidade, ele não é defendido dessa forma. Ele não é defendido da forma como os governos humanos são defendidos. Ele não é defendido pela ganância, ele não é defendido pela truculência, ele não é defendido pela violência. O reino de Jesus Cristo, ele é defendido e é conquistado aqui, no coração. Esses meios não envolvem a força física, não envolvem luta. Nesse sentido, Pilatos não se sentiu mais ameaçado. Quando Pilatos não se sente mais ameaçado, ele procura soltar Jesus. Ele diz assim, olha, esse homem aqui não oferece perigo nenhum para o império. Por que vocês querem crucificar ele? Olha, o que ele está falando aqui não tem relação com o que vocês estão falando. Logo, Pilatos, de forma implícita, estava dizendo assim, quem está mentindo aqui é vocês, são vocês. Vocês é que são os mentirosos aqui. Esse homem está falando a verdade. Jesus Cristo sempre provoca uma conclusão lógica e cabível. Ele é a verdade. E tudo que procede de Jesus é verdade. Assim, Jesus Cristo, naquele momento, ele mesmo se torna autoridade sobre Pilatos. Ele deixa da posição de ser julgado e passa a julgar o sinédrio que o havia condenado. E Pilatos está ali, mas agora como advogado de Jesus do que como juiz. E diz assim, ele não tem perigo nenhum, ele não tem aqui ameaça nenhuma. E vocês estão acusando ele de quê? Sem luta, sem força. Jesus Cristo, ele tem essa capacidade que só a verdade tem, de se tornar autoridade a partir daqui. Do coração, de dentro. E Jesus Cristo visita lugares do coração de Pilatos, que Sinédrio nem César nenhum poderia visitar. E aí a resposta de Jesus mostra ao mesmo tempo que o reino dele, apesar de não ter origem nesse mundo, é ativo nesse mundo. É soberano nesse mundo. A vontade dele é que o poder desse reino influencie as pessoas a se renderem ao reino dele, ao reino de Deus, contudo sem a força de armas. A forma de crescimento desse reino é como Jesus fez no versículo 37, testemunhando a verdade, ou seja, é o exercício do reinado de salvação, que é praticamente indistinguível do testemunho da verdade. Ora, se Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e tudo que ele fala é a verdade, o reino de Deus se estabelece não de outra forma, senão pregando o próprio Jesus Cristo ao povo que precisa dele. O reinado de Jesus, ele é indistinguível da pessoa de Jesus, do testemunho da verdade. E esses seguidores de Jesus, nós somos caracterizados por isso. O nosso testemunho tem que ser verdadeiro, meus irmãos. Nosso testemunho tem que ser fiel a Ele. Nosso testemunho não pode se dar através do bate-boca, da ação truculenta. Não pode se dar simplesmente abafando a voz dos outros, não arcando com o contraditório. Os irmãos percebem que Jesus Cristo teve uma conversa com Pilatos. No momento em que Jesus Cristo talvez devesse estar clamando pela sua própria vida, ele está conversando com aquele homem em amor, colocando os pingos nos is, com toda a verdade, com toda a graça. Ele habitou entre nós e ele estava ali com Pilatos. E aí Pilatos,
ele é obrigado a reconhecer que Jesus Cristo estava sendo vítima de uma conspiração do Sinédrio. Além disso, ao mesmo tempo, havia ali um convite implícito para o próprio Pilatos. Assim como houve um convite para Nicodemos, assim como houve um convite para cada um dos seguidores de Jesus, assim como houve um convite de Jesus para você e para mim, para que Pilatos se entregasse à verdade. Jesus não se mostrava perigoso, mas estava provocando Pilatos a uma mudança, e talvez isso tenha irritado Pilatos, porque não era próprio para uma autoridade romana se render, principalmente a alguém que sai de um arruado chamado Nazaré, que era um carpinteiro e que agora estava numa posição de julgado. A verdade às vezes irrita, a verdade sempre provoca. E aí esse desafio para nós hoje, meus irmãos, conversar sobre essa verdade, sermos iluminados por essa verdade, com relação aos anseios, aos sentimentos, ao intelecto e decisões do nosso coração. Isso porque a gente precisa saber, meus irmãos, que em primeiro lugar, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da verdade. Quando Cristo declara em João 14,6, eu sou a verdade, Ele quis dizer que Ele é a plena revelação e incorporação do propósito de salvação de Deus, do propósito redentor de Deus. Portanto, a vinda de Cristo é a revelação da fidelidade de Deus para com seu próprio caráter. A revelação do contínuo propósito de tornar sua vontade de salvar os seres humanos conhecida. A missão de Jesus como um todo foi de dar testemunho dessa verdade salvadora. O que Jesus Cristo fazia aqui o tempo todo era mostrar que a realeza de Deus, ela tinha um interesse, um desejo, um anseio, que era salvar o homem. Nesse contexto, a verdade, ela está intimamente associada a essa realeza de Jesus Cristo, a essa obra redentiva de Jesus Cristo. A origem disso não está na terra, meus irmãos. A origem disso está no céu. Foi estabelecido pela palavra de Deus que não passa, como diz Mateus 24:35. Dessa maneira, o reinado de Cristo é eterno. A gente leu isso aqui no começo, Salmo 145, versículo 13. Dura por todas as gerações, meus irmãos. É o último. E por último, a gente quer dizer, não tem nada depois dele. Após ele não existe mais nada. Ele é final, ele é o alfa e ele é o ômega, como diz Apocalipse 22:13. Ou seja, ele é o princípio de todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas. Ele é onde de tudo procede, e tudo encontra seu término, e tudo encontra a sua própria finalidade. Jesus Cristo é verdade encarnada, eterna, que vem à terra se fazer conhecida de todos os homens. Quando Jesus é referido em João 1,9 como luz verdadeira, ele não está dizendo que qualquer outra luz desse mundo seja falsa, mas ele está dizendo que as luzes desse mundo são parciais. Dessa forma, a gente vê que, por exemplo, João Batista, no capítulo 5, salvo engano, versículo 35 do Evangelho de João, ele é chamado por Jesus de luz. Diz que o povo gostava da luz de João Batista. No entanto, Jesus é a luz verdadeira. Ou seja, tudo o mais é parcial, tudo o mais é efêmero, todas as outras coisas desse mundo são transitórias, elas passam e têm que ser tratadas como coisas transitórias, e têm que ser tratadas como coisas que passam. No entanto, Jesus Cristo também fala de si mesmo, no capítulo 6, versículo 32 de João, que Ele é o pão verdadeiro, ou seja, Ele é o único, assim como a verdade o é, que tem capacidade de saciar o ser humano como um todo. Ele é o único que tem capacidade de nos satisfazer de dentro para fora. O maná do deserto era pão. O maná do deserto alimentava, mas só fisicamente.
Tudo que veio até então como essa representação, como esse tipo de Jesus, são coisas transitórias, são pessoas que passaram, mas Jesus Cristo, Ele se estabelece no mundo como verdade que não passa, verdade eterna. Estamos nós aqui, meus irmãos, falando dEle e com a presença dEle aqui, amém? Amém, povo? Mais de 2000 anos depois, porque a verdade de Jesus não passa, e Ele é contundente. Enfim, Cristo é o único que reúne condições suficientes para ter um reino soberano, eterno e imutável. Implica em dizer que tudo que procede de Jesus é verdadeiro. Dessa maneira, a verdade de Deus não está apenas incorporada em Cristo, mas é também manifestada na palavra dele. Como ele mesmo disse em João 8, 40 e 45, eu estou citando tanto o Evangelho de João, porque João ele tem um caso de amor com a palavra verdade. Ele tinha um objetivo de mostrar que Jesus Cristo era o verdadeiro Messias, o Cristo de Deus. Então ele fala isso, ele usa essa palavra verdade diversas vezes, e ele sempre associa a verdade à autoridade de Jesus Cristo. Então, essa verdade, ela não diz respeito a apenas quem Deus é, mas a manifestação da sua presença salvadora no mundo. Portanto, tudo o que Jesus faz e oferece é verdadeiro, ou seja, está de acordo com o plano, está de acordo com a vontade de Deus. No momento, meu querido irmão, que você compreende a verdade de Jesus Cristo e você passa a caminhar nessa verdade de Jesus Cristo, você começa a compreender e se encaixar no plano de Deus. Você está dentro, em conformidade dessa soberania e não mais lutando contra Deus. Olha que coisa maravilhosa, você tem hoje a oportunidade de dizer assim: Deus, me apresenta essa soberania, eu compreendo que o que está sendo falado é verdade tua, então por favor, me mostra essa soberania, porque eu não quero me opor ao Senhor, eu quero me render a Ti. Então, esse propósito é exatamente redentor. E a própria verdade é uma com a pessoa de Jesus, manifestando o caráter relacional do nosso Deus. Você entende, meu querido irmão, que o nosso Deus é extremamente relacional e que toda a aplicação da verdade, ela se dá inclusive nos nossos relacionamentos interpessoais? Porque quando a gente se relaciona com as outras pessoas, meus irmãos, a gente vai expressar a nossa verdade pessoal de alguma maneira. A gente vai falar daquilo que para a gente é verdade de alguma forma. Só que para os filhos de Deus, essa verdade, ela não é conduzida de forma autônoma. Antes, ela é conduzida pelo Espírito da verdade. Está em João 14, 17, 15, 26 e 16, 13. É o Espírito da verdade que conduz o nosso coração. Então não é uma verdade sua. Aí é quando você deixa de se relacionar com as pessoas de forma autônoma. E essas pessoas começam a experimentar a presença de Deus através do seu testemunho, da verdade que você acredita, que se chama Jesus Cristo. Olha que coisa boa. Você tem dentro de si a verdade que não passa. Logo, você não passa. Meu querido irmão, você já tomou consciência de que você é um ser eterno? Você já tomou consciência que a morte que um dia todos nós vamos experimentar é somente o descortinar, é somente uma transposição, é somente uma transição para aquilo que verdadeiramente é a única experiência que deve ser chamada realmente de vida, que é a vida eterna. É o que Deus quer para você e é o que Deus quer para todos nós. Essa busca pela verdade, então, nunca é autônoma. Ela é mediada, ela é conduzida pelo próprio Deus, pelo Espírito da verdade que Jesus Cristo colocou no coração de cada um de nós. Só que a manifestação da verdade sempre reivindica uma ação ou uma reação, uma resposta do ser humano. E o que é que ela demanda da gente? O que é que Jesus Cristo demandou da gente? O que é que Jesus Cristo convidou cada um que ele cruzou o caminho
Acolha essa verdade. Acolha essa verdade. Receba essa verdade dentro do seu coração como a única verdade suprema. Isso se dá, meus irmãos, inicialmente pelo ouvir, pelos nossos sentidos. Isso toma conta do nosso intelecto. Isso faz a gente reagir como um todo. Isso simplesmente faz a gente louvar a Deus. Porque a verdade que nós entendemos como verdade sempre nos faz louvar, adorar, idolatrar alguma coisa. Aí a pergunta agora que eu faço para você é essa: o que é a verdade hoje para você? O que é a verdade hoje para você? É isso que você adora, é isso que você idolatra, é isso que você defende, é isso que você luta por, com todos os seus argumentos, em todas as redes sociais. O que é a verdade para você? A pessoa, ela sempre se entrega inteiramente ao senhorio da verdade. Sempre. Mas o que é a verdade para você? Quanto você já se entregou a Jesus Cristo? Essa verdade demanda que você se entregue inteiramente a Ele, e não de forma parcial. Significa a morte da nossa vontade, significa o sepultamento do nosso intelecto, significa a morte das nossas vaidades, do nosso orgulho, significa tudo o que nós temos interiormente, o que nós temos por fora, entregue a Deus, para que essa verdade fale ao nosso coração, e a gente assim entenda que nós vivemos a serviço de uma verdade maior, e essa verdade se chama Jesus Cristo. Se por um lado isso pulsa no nosso coração, e eu não sei para os irmãos, mas enquanto a gente escreve isso, e a minha letra é muito feia, né? Mas enquanto a gente vai escrevendo rápido isso, e vai se empolgando e glorificando a Deus, porque isso que está por dentro, simplesmente sai da nossa boca como pregação. Por outro lado, nós temos as autoridades iludidas desse mundo, nós temos os Pilatos desse mundo, nós temos os sinédrios desse mundo, nós temos acesso à verdade eterna, mas por outro lado nós vivemos num mundo caído, de autoridades caídas, de autoridades que são ignorantes com relação a essa verdade eterna, que se acham tão autoridades, que fazem mentiras parecerem verdades, e são tão fortes, tão violentas, tão bem armadas, tão bem defendidas, que parecem ser a verdade última. E Jesus Cristo estava nesse contexto se deparando com esse tipo de situação. Jesus Cristo estava no pretório, um lugar bem guardado, muitos soldados ao redor dele, batendo nele, oprimindo ele, muita gente querendo mal. Jesus Cristo estava nesse lugar onde a verdade suprema aparecia e apontava para um Pilatos que era superior a tudo e a todos. Jesus Cristo, ele estava diante desse tipo de situação, onde uma mentira se parece com a verdade. Contudo, essa verdade desse mundo caído, que é tão defendida, ela é tão frágil, que a pessoa, Pilatos, ele mesmo passou a se sentir inseguro com Jesus. Ele, a partir de então, passa a usar de todos os meios para que ele prevalecesse, para que a verdade dele prevalecesse. Ele era o maior oficial ali. No entanto, ele começa a ter medo. Vocês leram comigo quantas passagens Pilatos se mostrou atemorizado. Oi, se a verdade está com ele, se ele é tão certo, por que temer? Por que está tão inseguro? Vocês já notaram como nós ficamos inseguros hoje com facilidade, meus irmãos? A gente conhece a verdade eterna, mas parece que tudo vem com uma força tão grande contra a nossa fé, que a gente teme. A gente teme se A ou B ganha a eleição, a gente teme de não ganhar a eleição,
A gente teme se isso ou se aquilo acontecer. A gente fica morrendo de medo de qualquer coisa, como se essas autoridades fossem eternas e supremas sobre todas as coisas. No entanto, elas são transitórias. E é porque elas são transitórias e elas não querem ser transitórias, porque o ser humano quer ser eterno a qualquer custo. É que eles lutam para se manter, para ficar, para batalhar, para acusar um ao outro. E nesse meio, utilizam-se até do próprio Deus como cabo eleitoral. Todos os dois lados. Vocês já notaram que os dois lados, tanto a esquerda, a direita, centro, em cima, embaixo, tem partido para todo gosto hoje, né? De todo jeito. Todo mundo quer usar Jesus de cabo eleitoral. Oi, Jesus Cristo estaria, por acaso, a favor ou a serviço dos reinos desse mundo? Como assim? Como assim? Ele é soberano. E sabe por que tem tanta gente com medo hoje? E sabe o que é que a insegurança provoca? A insegurança provoca briga. A insegurança provoca ranhura, porque o ser humano, no momento que ele vai se sentindo ameaçado, atemorizado, inseguro, ele vai lutar por sua posição, pela sua verdade. E aí, meus irmãos, o que acontece é que a gente começa a brigar com o outro, trocar posts enfurecidos na internet, defender verdades pessoais. Sabe o que é que vai acontecer, meu querido? Daqui a pouco esse povo todo está lá em Brasília apertando as mãos e você está brigado com seu irmão na fé. Daqui a pouco eles estão se compondo. Sabe o que aconteceu durante esse julgamento de Jesus aqui? Pilatos era brigado com Herodes, está lá no Evangelho de Lucas isso. Pilatos era brigado com Herodes, mas eles se reconciliaram depois dessa situação aqui com Jesus. Os poderes desse mundo, para se manter, eles se compõem. Eles apertam as mãos, eles não têm compromisso de serem verdadeiros, eles não têm compromisso de serem sinceros uns com os outros, eles não têm compromisso de arcar com o ônus da verdade, mas só querem arcar somente com o bônus de se manter no poder. Então eles vão apertar as mãos uns dos outros. Enquanto isso, nós estamos com os nossos relacionamentos abalados, fragilizados, arranhados, e em vez do corpo de Cristo se unir em oração, se divide em brigas. Que feio. Aí, almoço de domingo passa a ser uma briga. Aí, grupo de WhatsApp passa a ser uma confusão. Né? Ah, meus irmãos, que lamentável a gente se entregar a esse tipo de coisa. É lamentável a nossa paciência ser tão curta pelas coisas transitórias desse mundo. Quando, na verdade, a nossa longanimidade devia ser a mais extensa e eterna, porque nós cremos na verdade. E eu não estou dizendo aqui que ninguém deve conversar sobre política. Por favor, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou te perguntando em que termos, com base em que verdade você vai conversar sobre isso. Porque o reflexo disso mostra em que verdade você acredita. O que é produzido a partir disso mostra isso. Tem aquele autor, vou falar de John Stott, John Stott. Ele escreve um livro chamado Cristianismo Equilibrado. E uma das coisas que ele defende desse livro de forma magistral é: meu irmão, não brigue pelo que é efêmero não, que não vale a pena. Não vá se dividir por conta daquilo que passa. Não vá brigar por conta de vaidade, porque vaidade passa. Quando Jesus Cristo se coloca diante de Pilatos como fonte de autoridade, Pilatos procura livrar ele de todo jeito. Eu não estou achando culpado nesse homem. Dá uma pisa nele, manda soltar, mas eu não estou vendo porque esse homem, ele deveria ser condenado. Mas o povo diz: crucifica, porque aquele povo não queria ter compromisso com a verdade. Ô meu querido irmão,
Em último lugar, nesse pouquinho tempo que a gente tem, deixa eu te perguntar assim: toda autoridade foi dada a quem? Jesus Cristo diz isso em Mateus 7, no versículo 28 e 29. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, a origem da minha autoridade não se encontra nesse mundo, mas se dá inclusive nesse mundo e em toda a existência, porque Ele é o Criador de toda a existência, pertence a Ele é o soberano de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Porque, meu querido irmão, você vai se abalar pelas coisas desse mundo que passam? Porque você vai perder sua paciência nesse mundo pelas coisas que passam? Se você tem dentro de si algo que jamais passará, e é aquele que é o autor da própria vida. Porque você vai se indispor com qualquer pessoa, se esse Jesus Cristo já te tornou plenamente saciado, sabendo que essa ira carnal, sabendo que essa ira vaidosa, ela sempre se dá para pessoas que não se sentem satisfeitas e plenas, e procuram como uma fera indomável, se satisfazer de alguma forma, caçando alimento de alguma forma. E aí eu vou lembrar de outro autor, que escreveu, se eu não me engano, Grande Sertões Veredas, que ele disse assim: o animal sossegado dorme, o animal saciado dorme. Todo animal saciado dorme. Quando a gente está saciado em Deus, quando a gente descobre que toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra, e quando você descobre que esse Jesus Cristo, sim, esse Jesus Cristo, que carregou a cruz, e que foi colocado entre dois ladrões, e Ele fez isso por amor a você, porque apesar dele ser dono de todas as coisas, de ter autoridade sobre todas as coisas, Ele disse a Pilatos: Pilatos, você não tem autoridade verdadeira, a autoridade verdadeira procede de mim, e o pouco poder que você tem, Pilatos, fui eu que te dei, para eu satisfazer os meus propósitos. E quais são esses propósitos? Salvar você, meu querido irmão, você ter essa palavra de Deus, essa verdade plantada no seu coração, meu querido irmão, para que você fosse pleno. E essa plenitude implica que a gente vai se sentir seguro na vida. Essa plenitude significa que você não está sozinho nesse mundo. Essa plenitude significa que Deus, Ele quer te mostrar como é que você reata e readministra todos os seus relacionamentos. Essa verdade quer fazer você acreditar de que o mundo não é simplesmente um lugar caído, mas o mundo é um lugar que vai ser restaurado pelo nosso Deus. Aí a gente diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E você, meu querido irmão, está dentro dessa restauração de Deus. Aí a gente vê, meus irmãos, que sem esse amor sacrificial de Jesus, esse amor da cruz, a autoridade que a gente tem, autoridade para falar, poder, porque a palavra autoridade aqui, que Pilatos usa e que Jesus usa, diz isso, que é esse poder para ser livre, para falar e dizer o que quiser. A gente vê que sem amor, essa autoridade vira rapidamente idolatria do poder. Mas, por amor, o que nós temos é o equilíbrio de falar o que se deve falar, da forma que se deve falar e ser feito, ou com quem deve ser falado, e quando deve ser falado, e quando deve ser feito. Em outras palavras, esse amor da cruz, esse amor verdadeiro, esse amor que é o único que merece ser chamado verdadeiramente de amor, ele ensina você a ser uma pessoa equilibrada, sem se exasperar, sem se permitir tomar o coração pelas circunstâncias, mas descansado na autoridade suprema do nosso Deus, que governa as autoridades. Quem aqui sabe como Pilatos morreu? Quem aqui sabe como Pilatos morreu? Não é uma pergunta retórica não, alguém sabe? Quem sabe como Jesus morreu? Pode apontar para mim?
Quem sabe onde Jesus está? Você pode apontar para mim? Não estou pedindo para você fazer isso, não é tão chato às vezes, pastor, pede esse tipo de coisa. Mas Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está lá. Ele está em todos os lugares, meus irmãos, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Sabe, pode ver, está em todos os lugares. Por que você acha que Ele te abandonaria agora? Que tal, meus irmãos, sabendo disso, a gente procurar de repente as pessoas com as quais a gente tem debatido e tem tratado assuntos transitórios como se fossem eternos? Que tal, meus irmãos, a gente abrir o coração e conversar francamente com pessoas que talvez a gente tenha tão abalado e a gente se unir debaixo da mão poderosa do nosso Deus em verdades eternas? E talvez sim, a gente esteja pronto para conversar sobre política ou sobre qualquer um outro assunto polêmico, se a gente estiver debaixo e mediado e tomado por essa verdade, que é a autoridade nas nossas vidas. Entenda que a palavra de Deus nessa manhã, nessa quase tarde, está te provocando. E talvez agora você esteja até meio irritado, dizendo assim, mas eu não queria. Deixa eu te convidar a fazer uma coisa agora. Que tal você e eu orarmos? Pedir a Deus esse fortalecimento. Pedir a Deus que Ele fale ao nosso coração de uma forma que nos mostre como é que a gente faz esse caminho. E esse caminho sempre começa aqui, meus irmãos. Vamos orar? Pai, Tua palavra é maravilhosa, Deus. E ela é a verdade que nós precisamos. Ela é a vida verdadeira que nós precisamos. Ela é o amor verdadeiro que nós precisamos. Ela é a autoridade final, última, que nós acreditamos ser verdadeira. Então, pelo poder da Tua palavra, Pai, vem libertar o nosso coração de qualquer cativeiro político, Deus. Vem libertar, Pai, o nosso coração de qualquer verdade transitória desse mundo que é instalada no nosso coração como se fosse verdade eterna, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós sofremos nesse mundo caído, Pai, às vezes tantas pressões, Deus, pelas autoridades que se levantam e que oprimem mesmo, Pai. E nos mostra, Pai, que a força da Tua verdade suplanta qualquer autoridade desse mundo. É autoridade sobre todas as autoridades. Que tem tanta gente, Pai, machucada, Pai. Tanta gente, Deus, que está se sentindo tão mal, Pai, por ter arranhado seus relacionamentos com os irmãos na fé. Vem, Pai. Vem, Deus, com a Tua palavra nos libertar disso, reconciliar, trazer perdão, trazer abraço, avivar paixões em casamentos, avivar, Pai, amor verdadeiro pelo próximo e no seio familiar, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus os abençoe.